Fique agora com o resumo da novela A Terra Prometida, no capítulo de hoje. Em frente aos portões da cidade de Ai, Salmão encoraja o seu pelotão e fala que o reino de Ai já é deles, pois Deus está com eles, e em seguida, o hebreu ordena que eles avancem. Enquanto isso, Tileia tenta impedir que Zaira leve sua filha. Ela tenta arrancar Kira das garras da bruxa, que grita acusando ela de estar aproveitando a confusão para roubar sua neta. Kalu aproveita a distração de Zaira e joga algumas bolinhas no chão. A bruxa se desequilibra e cai. Com a correria, Zaira é pisoteada pelo povo que corre tentando se esconder da invasão. Tileia consegue resgatar a filha e fogem todos para sua casa. Ruth procura Darda e pede para falar com ela, e que é urgente. A segunda esposa de Boan diz que está preocupada, pois o tempo está passando e ela não consegue engravidar, e que tem medo que Boan se decepcione com ela, e fala que de nada serve uma segunda esposa que não pode engravidar. Darda repreende a atitude da jovem, e fala que eles estão no meio de uma batalha, e com problemas maiores que o dela, e que não acha correto ela ir até lá só para falar sobre isso. Ruth pede desculpas, mas insiste que ela lhe ajude, e pede que Darda lhe dê alguma erva para que ela possa engravidar. Darda diz que não existe essa erva e fala que o que está lhe atrapalhando é sua ansiedade e insegurança, e aconselha ela parar de pensar muito nisso. Livana percebe que Rune está triste, e questiona o que preocupa o rapaz. Rune desabafa com ela, e diz que ele era um dos melhores guerreiros. Livana fala que ele ainda é, porém, o rapaz diz que já não mais, pois não pode mais andar, e confessa que está se sentindo um inútil. Livana tenta encorajar o marido, e diz que ele tem que manter a fé, e que ele sempre será o seu soldado preferido. Em seguida, ela diz que ele pode não estar na batalha contra Ai, mas que está feliz por ele estar ali com ela, e agradece por ele ter lhe livrado de uma vida de sofrimento. No reino de Ai, os soldados gritam pedindo que o povo pegue o que tiverem para se defender e lutem. Enquanto isso, os hebreus tentam derrubar os portões da cidade. Yusuf fica com o pelotão à espera. O general grita tentando encorajar os soldados, e fala que não é hora de temer, e sim de lutar. Por fim, os hebreus conseguem derrubar os portões da cidade. Salmão adentra e dá ordem para que os soldados invadam a cidade. Na correria, Tileia sente falta de Orias, e Kalu avisa que eles precisam se esconder. Durgal é informado que os hebreus já estão dentro da cidade, e que eles invadiram a cidade com muita facilidade. Durgal se desespera e começa a se lamentar. Medroso, Durgal diz que o seu reino terá o mesmo fim que Jericó, e que eles irão virar pó, e que não servirão nem de refeição para os deuses. Em seguida, todo dramático, ele diz que é o fim de toda uma era, o fim de Durgal, o soberbo. Enquanto o rei se dá por vencido, o combate rola solto na cidade. Melina fala para Najara que com o caos na cidade, essa seria uma ótima oportunidade para fugir. A Naja pergunta se ela ainda pensa em fugir. Melina diz que não, pois o general conhece o seu ponto mais fraco, e olha para Ula. Em seguida, Melina confessa a Naja que enquanto era só a sua vida que estava em jogo, estava tudo bem, mas que agora, quem irá pagar por suas escolhas será sua mãe. Do lado de fora, Camir grita incentivando os soldados. Agarrado na mão de Ula, Durgal não permite que Arauto saia do seu lado, e diz que esse não é o momento para pensar em sua namorada, e sim no seu rei. Tileia ora aos deuses de Canaã. Kalu pergunta o que ela está fazendo. Tileia diz que está pedindo proteção aos deuses. O garoto diz que não adiantará de nada ela orar por esses deuses que não existem, e que eles têm que orar ao Deus dos hebreus, pois ele sim, pode os ajudar. Kenais diz a Salmão que eles estão perdendo guerreiros, e que eles não estão conseguindo atingir nenhum deles. Salmão diz que está achando tudo muito estranho, pois pensou que eles seriam mais fracos que os de Jericó. Darda se mostra preocupada com os hebreus, e fala que o melhor é elas se prepararem. Tobias sente dificuldades para lutar com um dos soldados. Salmão diz que eles lutam melhor do que ele pensava. Camir aparece e começa a lutar com Salmão. O hebreu começa a sentir dificuldades para enfrentar Camir. Tobias consegue desarmar o soldado, e corre atrás dele. No caminho, ele avista Zaqueu lutando com Yusuf, e volta para olhar a luta deles. Enquanto isso, Shai ora pedindo a Deus que proteja Zaqueu. O arqueiro luta bravamente com Yusuf, porém, o general quebra a armadura de Zaqueu apenas com um golpe, sob os olhares de Tobias, que fica na torcida para que seu rival seja morto, e com um sorriso no rosto, Tobias diz que está chegando a hora do rapaz, e que está lá para ver quando tudo acontecer.
Zaqueu se levanta e parte para cima de Yusuf, porém, com outro golpe, o general quebra a espada do rapaz, que fica espantado. Com Zaqueu desarmado, Yusuf golpeia o rapaz e, em seguida, crava sua espada no peito do arqueiro, enquanto Tobias assiste tudo comemorando o sucesso de seu plano. Tileia diz estar preocupada com Orias, e Calu diz que ele deve estar bem, apenas deve ter se perdido. Em seguida, Kira diz à mãe que fugiu porque viu ela e Arauto se beijando, e que não achou certo, pois ela não esqueceu o seu pai. Os lagartos saem em defesa de Tileia, e diz que a vida continua, e que ela tem direito de seguir em frente. Kenaz diz a Salmão que eles estão perdendo a guerra, e que tem hebreus espalhados por todo lado, e avisa que Zaqueu foi gravemente ferido. Após saber do estado de Zaqueu, Salmão corre para salvar o amigo. Desesperado, ele pede ajuda a Tobias. O monstro hebreu se aproxima e finge preocupação, e pede para outros guerreiros ajudarem o seu amigo que está muito ferido. Enquanto isso, Melquias entra na hospedaria da bruxa para roubar ouro. Preocupado, Gibar diz que eles precisam sair, pois os hebreus estão perdendo, e fala que o melhor é eles irem ajudar o exército. Melquias diz que isso não é possível, pois os soldados de Ai são totalmente despreparados. Gibar diz que não sabe o que está acontecendo, mas que o melhor é eles irem ajudar os outros. Porém, Melquias se nega a sair sem o seu ouro e convence Gibar a lhe ajudar. Salmão pede a ajuda de Deus. Morrendo de medo, Durgal culpa Ravena pela destruição de Ai, e diz que ela lhe prometeu uma vida longa e próspera. Em seguida, Durgal tem uma ideia, e ordena que os súditos formem uma barreira diante dele, para servir de escudo humano. E como se já não bastasse, o rei combina com Arauto dele se passar por rei caso os hebreus invadam o palácio, pois assim ele conseguirá escapar da morte. Porém, o soberbo diz que antes dele morrer, Arauto terá que lhe representar com dignidade e que ele deve morrer como um homem e não como um rato. Caleb percebe que Josué está muito aflito, e pergunta o que está o preocupando. Josué revela ao amigo que após a conversa que teve com Eleazar ficou muito preocupado. O líder tenta se explicar, e diz que ele ficou tão empolgado com as informações dos espias, que não lembrou de pedir orientação a Deus, e que agora não para de pensar. Caleb se mostra surpreso, porém reconhece que eles erraram, e fala que eles precisam tomar cuidado e fazer tudo conforme as orientações de Deus, pois é isso que garante as vitórias. Em seguida, Caleb diz que não adianta eles ficarem assim, e que na próxima vez eles devem se manter mais atentos. Em seguida, o líder pede para Eló ir esperar o retorno dos guerreiros e avisá-los assim que avistar eles. Enquanto Josué se preocupa com os guerreiros, o exército de Israel começa a levar a pior na batalha contra Ai. Sem alternativa, Salmão avisa que é preciso recuar e pede que Tobias e Kenaz avisem aos outros, pois se eles continuarem na cidade será o fim deles. Aquisa diz que sabe que o exército de Israel é forte, mas que não consegue parar de se preocupar com o irmão. Noemi pede que a filha não se deixe levar pelos maus pensamentos. Falsa, Laís diz que o rapaz é um bom guerreiro, pois teve Caleb como exemplo. Sem querer, Laila diz que está aliviada que os líderes não foram, mas que isso não quer dizer que ela não esteja preocupada com os outros. Em seguida, Aruna pergunta como Huni está, e Laila diz que ele não aceitou no primeiro momento, mas que Livana conversou com ele. Aruna elogia a atitude de Livana, e diz que ela está encarando o acidente com muita sabedoria e coragem. No reino de Ai, Esaque e Temá se mostram surpresos com a derrota, e falam que o melhor é eles saírem logo da cidade. Iru orienta os guerreiros a saírem da cidade, porém, o rapaz é surpreendido com a chegada do general, que o chama por seu nome. Em meio à fuga, Orias encontra Salmão e pede para que ele dê um recado a Milá. Surpreso, ele pergunta o que o Senhor faz lá e diz que sua família está preocupada com ele. Orias pede que ele diga a Milá que a ama muito e aos seus filhos também. Salmão aconselha Orias a retornar para o acampamento, porém, o sapateiro diz que não pode voltar para Gilgal e que não pode nem ao menos lhe contar o porquê. Em seguida, ele entrega um colar para que Salmão entregue a Milá. Yusuf provoca Iru, e o hebreu acaba caindo na conversa do general, porém, por ser imaturo, o rapaz acaba caindo em uma armadilha, vindo a ser capturado. Os hebreus chegam aos portões da cidade. Kenaz e Tobias abrem os portões para que os hebreus possam fugir, porém, eles são seguidos pelos soldados de Ai. Camir chega até a sala do trono e se assusta ao ver que todos os nobres estão servindo de escudo humano. Ao se aproximar do irmão, Durgal pede que Camir diga as más notícias. Antes mesmo dele falar alguma coisa, Durgal entrega sua coroa para Arauto e diz que a partir desse momento ele será o rei.
Camir se assusta e pergunta o que ele está fazendo. Em seguida, o governador diz que, por incrível que pareça, eles estão derrotando os hebreus. Durgal se anima e toma a coroa de volta. Convencida, Ravena diz que seus deuses jamais os abandonaria. Maluco, o rei diz que em nenhum momento ele duvidou de que eles iriam triunfar sobre os hebreus, e em seguida pergunta qual o próximo passo. Camir diz que eles irão atrás dos hebreus para aproveitarem o momento e guerrearem em campo aberto. Aflito, Josué diz que deveria ter pedido que Salmão enviasse algum guerreiro para lhe avisar o que está acontecendo. Caleb tenta tranquilizá-lo, e diz que Salmão nem deve estar pensando nisso, pois eles estão ganhando a guerra. Em seguida, Acã e alguns líderes vão até Josué para saber se ele tem notícias da batalha. O líder diz que ainda não tem nenhuma notícia, e que provavelmente eles ainda estejam lutando. Jogli critica a decisão de Josué, e diz que os guerreiros estão sem seus líderes e que isso só redobra sua inquietação. Eles pressionam Josué, e falam que ele afirmou que seria uma luta rápida e fácil, mas que está demorando muito. Aproveitando a situação, Acã diz que isso não está lhe cheirando bem, e que ele deveria ter enviado pelo menos alguns homens mais experientes, e diz que até mesmo ele. Em seguida, Jogli diz que agora já é tarde, e que se der alguma coisa de errado a culpa será toda do líder. Caleb toma a frente e diz que eles falam como se Josué fugisse de suas responsabilidades, e pergunta o que eles querem com essas críticas. O grupo liderado por Acã diz que eles querem os seus homens todos de volta e vitoriosos. Josué se irrita e pede que eles parem com essa discussão, e os lembra que ele é o líder, e que assume toda a responsabilidade de que agiu da melhor forma possível. Em seguida, ele ordena que todos deixem sua tenda. Durgal diz a Camir que ele quer ter a honra de matar Josué com suas próprias mãos, porém, Camir diz que isso não será possível, pois o líder estava tão certo que os venceria que não se deu nem o trabalho de vir para a guerra. Durgal faz um discurso se mostrando, para avisar que partirá com os oficiais em busca dos guerreiros hebreus que fugiram, e que é bom eles irem orando ao seu Deus sem rosto, pois sua fúria cairá sobre eles. Samara e Leia vão para a tenda de Noemi e falam que foram para ficar com elas. Raabe faz um comentário, e fala como se fosse uma hebreia. Leia se surpreende e a questiona, Inês a defende, deixando Leia sem palavras. Enquanto isso, Iru é levado novamente para a masmorra do palácio. Kruga diz que agora será pior para ele, pois o general irá fazer pedacinhos dele. O rapaz se pergunta como ele pôde se deixar prender, e fala que dessa vez ele não escapa. E esse foi o resumo de hoje. Se você gostou do resumo, deixe seu gostei nos comentários, ou dê sua opinião sobre o que está achando da novela, e até o próximo vídeo.